de que tem determinadas coisas que a gente vai explicar, né, mas ao mesmo tempo a gente vai controlar, a gente vai saber com quem está falando, a gente vai olhar o que o filho está fazendo na internet, a gente tem que acompanhar. Eu vejo muitas vezes no consultório, as crianças vêm falando sobre sexo, algumas coisas que eu penso, mas como é que essa criança sabe isso? Será que ela viu o pai e a mãe? Porque as crianças querem espiar, né? Será que viu o pai e a mãe? Lá pelas tantas eu descubro que acorda de madrugada, liga a televisão e fica assistindo, né, os filmes pornográficos. Os pais dormindo. O pai e a mãe dormindo, claro. Pela internet é mais fácil, mais excitante. Pela internet, exatamente. Mas, me parece que essa coisa da internet, do telefone, é que às vezes a gente quer explicar muito para coisas que não tem que explicar. Tu não tem que ter o telefone com 7 anos e acabou, ponto. Entendeu? O telefone é uma forma de contato que, se o pai e a mãe julgam necessário que tenha, porque podem se atrasar e vai atender, ok, ponto. É simples, né? Sabe, usa, atende, está aqui na memória o número tal, o resto não interessa, não é para te usar, tá bom. Eu gosto muito daquela ideia assim, ó, tem regras que são negociáveis e tem regras que são inegociáveis. Sim. Ou seja, tem coisas que o adulto, que a criança não tem maturidade para decidir, e o adulto tem que tomar decisão por ela. E o inegociável está exatamente baseado nisso. Que capacidade aquela criança tem de poder decidir alguma coisa ou de entender o porquê que está sendo. Então não tem, aí corta, né? Mas para fechar o que o Márcio estava colocando, Márcio, eu acho que é uma grande preocupação. Nós acabamos de uma certa forma esquecendo que os nossos filhos, eles nos imitam em todos os aspectos, né? Por mais que a gente ache que não, eles nos imitam, né? Só que eles não vão imitar aquilo que a gente fala, eles vão imitar o que a gente faz. Ou eles vão imitar o que a gente não diz para eles, o que a gente comenta na lateral. Eu estou aqui conversando com o Pi e ele está com as orelhas ligadas. Se eu olhar para ele e comentar para ele, se é adolescente já não ouve, porque ele não quer que eu diga direto, né? Então, essa construção para que os nossos filhos possam, isso não é a única metodologia, mas com certeza para poder neutralizar um pouco a internet e esses outros acessos todos que vêm pela frente ainda, que nós nem conhecemos, né? Então, o que nós vamos ensinar para os nossos filhos desde pequenininho? O quanto nós temos de diálogo, né, de possibilidade de conversar, de exemplificar, de dividir, de participar com nossos filhos para poder tecer comentários. Quantos de vocês sentados na frente da televisão ficam absolutamente mudos vendo a TV sem nenhum comentário, por mais que vocês concordem ou não concordem? E se alguém fala, ainda manda aquela boca. E ainda manda aquela boca, em vez de tecer comentários. Quantas vezes se ouve no rádio alguma coisa que a gente não concorda e a gente não diz nada, a gente não tece um comentário. E assim por diante. Acontecem as coisas, nós nos calamos. Se nós tivéssemos o hábito de, desde pequeno, né, a qualquer situação, não precisa nem comentar direto com o filho, pode comentar com quem está ao lado, dizendo, não gostei, não concordo, não acho certo, e dar explicação. Eles vão crescendo com essas nossas pequenas informações, e na hora que eles se deparam com essas tecnologias, ou seja lá qual for a outra situação, e que nós ainda não explicamos para eles o se pode ou não pode, eles vão ter uma bagagem que nós já explicamos de conceitos, que vão ajudá-los a não fazer aquele troço. Um exemplo que eu sempre dou para os pais, né, uma coisa que eu sempre digo para os pais que estão com os filhos por ir para o maldito passeio aquele do 3º ano que vai para Porto Seguro. Ah, porque não vou deixar meu filho ir, porque lá só tem drogas. Tem drogas sim, Porto Seguro é só droga. É farra e drogas, é isso aí. Né? Meus 2 filhos foram. Né? E não foram para tomar drogas. E quando chegou na ida, eu não gosto de ver o exemplo, que dá para ser muita arrogância, mas de qualquer forma eu digo para os pais assim, tia, tu vai deixar o teu filho ir se tu sabe o que tu ensinaste para o teu filho. Se tu ensinou tudo o que tu quis para o teu filho, ele não vai fazer besteira lá, porque tu já ensinaste ele, mesmo que ofereça, ele não vai se envolver com isso. Né? Agora, se nós nos omitimos, aí a tecnologia come eles pelas pernas, porque eles não vão ter nenhum argumento para poder saber se aquilo é válido ou não é válido. Daí eles entram na internet, vasculham sites pornográficos e são influenciados. E é grave, é muito grave, principalmente não na questão de drogas, mas principalmente na questão de sexo. E aí um exemplo, eu adoro dar exemplos, falo demais também, né, Pia? Não, tá bem, não quero ser médico. Pode dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu recebi há um tempo atrás, um menino de 12 anos com um corpo de 15. Daí vocês veem já a discrepância da coisa. Corpo de 15 mesmo, tinha a perna mais cabeluda que a minha, o cara da minha altura tinha 12 anos de idade.
E eu comecei a conversar com ele sobre algumas coisas relacionadas à sexualidade para ver em que pé estava, até para ir prevenindo, porque esses caras eles são abusados, entre aspas, sexualmente, eles são grandes, as mulheres mais velhas atacam, né? E eles são conduzidos. Bom, numa dessas ele me começou com um papo de internet, não sei o quê, porque eu estava querendo experimentar como é que é sexo anal, eu queria experimentar como é que é um sexo oral, e eu disse, então, onde é que esse cara me tirou essas coisas? O que é? Na internet, ele conversando, entrou num jogo chamado... não é bunda, tem um troço assim, rabo. Tem uma associação a coisa, né? Horrível. Rabo ou alguma coisa assim, que seria um joguinho absurdamente inocente de tu ter um quarto de hotel, que tu monta o quarto, tu conversa com todo mundo, rabu, coisa do gênero. E ele disse que entrou nesse coisa e um dos moradores do hotel vieram conversar com ele, e esses moradores do hotel eram homossexuais. E começaram a conversar com ele, começaram a pedir o MSN, bater papo com ele, começaram a estimulá-lo que ele tinha que ter experiências homossexuais. E o gurizão, com 12 anos, de madrugada, batia papo com homossexuais. Nada contra a homossexualidade, pelo amor de Deus. Eu estou colocando a idade de 12 anos, adultos homossexuais, convencendo crianças de 12 anos a se mostrarem na internet, a se masturbarem, a fazer... que é o perigo. E é falta de orientação na realidade. Falta um pouco de capacidade dos jovens estarem ali sendo vigiados ou não. Por que ele estava na internet às 2 da madrugada sozinho? Não? É uma coisa... Eu me empolgo. Depois da tua fala vem a mãe lá. O que eu queria trazer dentro disso que tu estás falando, claro, a internet, essa inovação é uma coisa maravilhosa, né? Pensa bem. Olha que mundo maravilhoso que nós estamos vivendo, né? Com todas essas novidades. Se a gente se encanta, muito mais nossos filhos e nossos adolescentes, né? E eles sabem muito mais do que nós, né? Qualquer um pequenininho pega o aparelho lá, já mexe, já vai... E a gente precisa ir devagarinho, olhando, vendo o manual. Então, eles são rápidos nisso. Bom, eles são rápidos nessa coisa mecânica. Mas o que não mudou foi o desenvolvimento mental. A capacidade mental de uma criança de 12 anos é a capacidade da criança que está chegando recém ao pensamento formal, que é aquele pensamento que consegue entender símbolos, consegue entender exatamente aquilo que representa. Antes disso, a criança não pode. Então, uma criança de 8, 10 anos que vai na frente do computador e vê cenas de sexo explícitas, ela pode ver aquilo, mas ela não consegue entender. E o que acontece? Isso traz um nível de ansiedade tão intenso, voltamos para a ansiedade, traz um nível de ansiedade tão intenso que a criança, ela precisa de alguma forma pôr essa ansiedade para fora. Como é que a criança põe, o adolescente põe para fora? Com hiperatividade, com um nível de agressividade intenso, ou se fechando, ou se isolando, né? De alguma forma, para ela lidar com essa ansiedade, ela vai usar diferentes mecanismos. E muitas vezes a gente nem imagina isso. Mas gera uma ansiedade que se torna impossível para o aparelho psíquico suportar. Tanto é que algumas crianças, elas acabam adquirindo doenças psíquicas mais graves porque não conseguem metabolizar isso. Não, algumas crianças, não estou dizendo que todos os nossos filhos, né? Vamos ver, é a mãe lá que quer falar? Eu sempre participando. Meu nome é Kátia, a minha filha Andréia, ela está no 2º ano do ensino médio. Eu só queria ilustrar o que estavam falando sobre a questão da internet e tal. Eu acho que a internet é maravilhosa, mas algumas coisas a gente constrói com as crianças pequenas. Eu não sei se eu fui abençoada de ter pensado nisso quando a minha filha era pequena e conseguir resgatar a proximidade com ela. Então, a minha filha sempre usou todos os mecanismos que estavam à disposição, toda a tecnologia, mas de vez em quando eu pegava ela pela mão e propunha alguma coisa diferente, coisa de mãe e filha. No caso dos meninos, eu sugiro os pais fazerem isso. Coisa boa, como dar uma volta, pegar uma bicicleta, oportunizar alguma coisa que tu tire ele daquele foco. Não adianta simplesmente chegar e dizer assim, ó, fulano sai daí, fulano para, fulano vai estudar. Eu acho que
é muito óbvio e é muito passivo, porque se a gente realmente não tirar um tempo da gente, afinal de contas a gente escolheu ser pai e mãe, tem que abrir mão um pouco e olhar para a criança e fazer uma coisa que seja legal para ela. Brincar. Tu tá construindo um negócio que tu vai colher adiante. Gente, eu fiz isso quando a minha filha era pequenininha. Hoje ela tá uma moça. O que eu ganhei com tudo isso? Ela fica no MSN, ela tem toda essa parafernália que eu também tenho, eu sou super usuária disso. A gente se fala, inclusive, pelo PC, sem problema algum. Mas o que eu ganhei? A minha filha chega nas festas, que eu sempre vou buscar, sempre. Ela entra no carro e a gente vem conversando. Eu podre de cansado, porque é de madrugada, mas a gente conversa sobre o que rolou na festa. E quase 100% ela me conta. E eu checo e é verdade. Inclusive, quando ela acolhe alguém que bebeu, quando os porres, os que ficaram, os que não ficaram, ela fala comigo. Se ela não fala na hora, no dia seguinte a gente senta para tomar café, às vezes almoço, porque ela acorda tarde, e a gente fala. Foi isso que eu ganhei. Então, se eu posso dar uma dica para alguém, quem tem filho pequeno, planta. Planta porque vai colher, sabe? Mas vai colher a proximidade, que eu acho que é isso que está faltando com as crianças. Eu vejo um monte de pai reclamando porque não sabe da vida dos filhos, mas, nunca sentou do lado para ouvir o guria. Senta, vai fazer um negócio que eles estão afim, não é o que tu está afim de fazer. Tu vai para o shopping comprar roupa para ti. Nada, vai fazer uma enteada, uma coisa que tem a ver com eles. É o que eu tinha dito antes, que outras oportunidades nós estamos criando, além de deixá-los na frente do computador. O Érico era pequeno e nós... um pai me fez esse comentário, que ele tinha viajado sozinho com o filho, com o pai. Eu já agradeci muitas vezes a ele isso. E nós tivemos a experiência, Kátia, de eu e ele fazermos 3 viagens, Beto Carreiro, Porto Seguro e depois Bariloche. Falo isso porque te digo que isso que tu está dizendo é procedente. E na época as mães do amigo de Verde diziam para Carol, tu vai deixar ele viajar sozinho com ele? Mas tu tá louca. Então, isso, oportunizar, eu já tenho compartilhado isso com pais, compartilhar momentos entre pai e filho, onde ele dependa do pai, o pai sintonize no cuidado do filho, é uma experiência muito interessante. E da família também como um todo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, nas partes, né, no subsistema, mas também no todo. Eu queria trazer, talvez eu vá mudar de assunto um pouquinho, mas antes a gente falou da sexualidade. Nós precisamos só de mais perguntas, né? Pode segurar um pouquinho? Tem mais... existem várias perguntas, né? Não paramos de falar.